o que eu chamo de learnability, né, que é a habilidade de aprender. Essa é a habilidade número 0. Não adianta você ir buscar aprender novas competências se você não sabe o teu padrão de aprendizagem, o aprender a aprender, né? Como eu aprendo? E hoje em dia existem muitas formas de aprender e desenvolver, né, os times. E eu acho que essa estratégia de educação ela tem que ser pensada antes da estratégia de automatização, né? A gente às vezes quer automatizar, quer criar agentes autônomos, mas a gente não pensa na estratégia de educação para preparar pessoas para isso, né? Obrigada, adorei a apresentação. Me entregaram, né, os mais livros que eu posso ler, mas é um prazer aqui estar com vocês. E é justamente isso, né, pessoal? Eu sou curadora de conteúdo, trabalho com educação executiva já há bastante tempo, e o meu viés aqui hoje, né, o meu convite para vocês é a gente conversar um pouquinho sobre a importância do aprendizado nesse mundo AI first, né? A gente fala tanto da liderança que vai saber navegar nesse mundo ditado pela IA, e hoje a Gláucia trouxe bastante sobre isso também. Mas quais são as habilidades, as competências, como que a gente trabalha de fato, né, o nosso posicionamento e a nossa carreira para a gente conseguir navegar nesse mundo que hoje é AI first. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Tem um perfilzinho aqui no meio. Isso. Muitos de vocês devem conhecer uma das maiores futuristas do mundo, Amy Webb, que todos nós aqui somos muito fãs. E eu gosto de uma frase, de um conceito que a Amy Webb traz, que ela diz que todos nós, independente da geração que você vive, se você é baby boomer, geração Z, X, Y, você está numa geração de transição, né? Todos nós que estamos hoje no mercado de trabalho, e hoje vamos pensar que a gente convive com até 6 gerações no mesmo ambiente de trabalho, temos um desafio comum, né? Independente do ano que você nasceu, independente do tempo de trabalho que você tem, que é essa transição para o mundo AI first, né? E ela tem uma complexidade que a Amy fala, que a gente está nessa geração de transição, que é a Gen T, que ela é muito moldada por medo, incerteza e dúvida, né? A americana adora um acrônimo, e ela fala de FUD, que é o acrônimo para medo, incerteza e dúvida, de 3 pilares fundamentais, que eu acho que vocês vão concordar comigo, né? Que é o futuro da IA. Então, as questões éticas, impacto da sociedade, como é que isso vai impactar os negócios e a sociedade. As tensões geopolíticas, né, tudo que a gente tem vivido aqui demonstra que a Amy Webb estava certa, e também as questões voltadas para mudanças climáticas e crise energética. Então, independente do seu segmento, do setor, de onde você trabalha, a gente tem incerteza, medo e dúvida em relação a esses 3 pilares. Mas como que a gente consegue, né, navegar com uma visão mais sistêmica, mais holística, que consiga entender esse medo, incerteza e dúvida e diminuir um pouco essa angústia nesse modelo, nesse momento de transição? Eu tenho um modelo que esse é um modelo que eu desenvolvi, que eu gosto de chamar que a gente está numa era de convergência, né, que é a era do e não do ou. Então, o líder hoje, para conseguir trabalhar e puxar suas agendas voltadas para a IA e para toda essa tríade da transição que a Amy Webb traz, a gente precisa desenvolver um olhar que seja... alguém tira aqui para mim essa janelinha que está aqui, mas que a gente tem que olhar para humanos e máquinas, né? Não é uma questão de olhar apenas para a máquina, só para a IA. A gente também tem que olhar com posicionamento e habilidade das pessoas. De outra forma, a gente fala muito de futuro, e a Gláucia trouxe aqui a questão de foresight. Precisamos olhar para o futuro, mas sem ignorar a ancestralidade, que cada vez mais a gente entende que os saberes originais, que a sabedoria, né, de povos antigos, originários, por exemplo, faz muito sentido nessa nova economia que a gente precisa fomentar. Então, é ancestralidade e futuro, não é só futuro ou ancestralidade, né? A gente tem que entender o passado para poder construir futuros novos. Da mesma forma, eu gosto muito desse olhar, que é o do curto prazo e longo prazo, né? A gente está acostumado a trabalhar em ambientes que
que prezam pelo curto prazo, pelo imediatismo. E a gente precisa mesmo olhar o trimestre. Mas, além disso, se a gente quer fazer projetos que sejam de impacto, que mudem realidades, que, de fato, sejam projetos estruturantes, por exemplo, com o uso da IA, não adianta a gente pensar só no curto prazo. A gente tem que ter um olhar de um projeto mais longo prazista, né, projetos mais estruturantes, e ter mecanismos, seja de desenvolvimento, seja de incentivos, para que esse olhar ele seja desenvolvido, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Roman Krznaric, que ele fala que a gente tem que saber olhar para o longo prazo, mesmo vivendo num mundo imediatista. Então, é essa ambidestria. E, da mesma forma, a gente, na Singularity, fala muito de exponencialidade, que a Glau comentou aqui também, né, o exponencial. Mas o que a gente quer e precisa exponencializar nas organizações? Acho que tem que ter um pensamento crítico da liderança hoje em dia, de entender o que é que vale a pena ser exponencializado, porque a gente tem uma agenda de exponencialização, mas a gente também tem uma agenda de regeneração, dados os desafios de mudanças climáticas, e que a gente vê tanto essa agenda super forte nas organizações também. Então, isso aqui é um resumo para a gente entender que a liderança AI First, a liderança sistêmica, ela tem que ter uma visão muito além daquela visão linear que a gente estava acostumado. E trabalhar essa ambidestria, né? A era do e não do ou. Não é uma coisa ou outra, ou outra, né? É uma coisa e outra que tem que estar na agenda do líder e tem que estar olhando para todas essas variáveis. E aí vamos dar uma olhadinha para a IA, para esse estudo da Gartner, que traz que a gente tem uma oportunidade de 16 trilhões de dólares até 2030 de investimento em IA, né? E com uma estimativa aí de 45% de ganho só de produtividade. E um número que me assusta aqui, né, que a gente, que por um lado é bom, mas por outro a gente tem que ter cuidado, é que 80% das empresas relataram que vão incorporar GenAI em seus processos de negócios em 2026. Então, se a gente tem um interesse das organizações de incorporar a GenAI nas suas empresas agora em 2026, como que a gente está se preparando para isso, né? Quais são as habilidades, as competências que a gente precisa para fazer essa implementação não ser um voo de galinha, né? Isso é algo estratégico, ser realmente importante. Então, a pergunta que fica nesse buzz todo, né, nesse hype, você quer que a IA, né, seja a sua assistente ou sua chefe, né? Como que a gente vai usar isso de uma forma estratégica? Porque não há dúvidas, né, gente, que a IA veio para ficar, veio para mudar o jogo, mas a gente precisa de seres humanos, pessoas preparadas para isso. Eu adoro essa charge, que é essa brincadeira que pergunta, né, você se preocupa com o avanço da IA, da inteligência artificial? E a pessoa responde, não, eu me preocupo com o retrocesso da inteligência natural. Então, isso a gente tem que olhar, né, com esse olhar crítico, esse senso de buscar repertório, buscar pensamentos mais críticos, inteligentes nas tomadas de decisão, de como que a gente está cuidando da nossa inteligência natural, como que a gente está cuidando da inteligência dos nossos times, do repertório dos nossos times nas tomadas de decisão. E tem um conceito que eu não sei se vocês conhecem, que são dos times centauros, que é o que está sendo amplamente discutido agora, principalmente nas organizações europeias, que, né, aquela metáfora, aquela história do centauro, né, meio homem, meio cavalo. Na verdade, o time centauro é o conceito que está sendo utilizado para a gente falar que as pessoas não é uma competição com a IA, mas sim um trabalhar ao lado dela, né? Que é trabalhar as características humanas e máquinas juntas. Então, muito provavelmente, no futuro próximo, você vai ter um time de pessoas, né, e também de IAs, de agentes de IA trabalhando junto com você. Mas como é que você estrutura isso? Juntando a capacidade analítica da IA, mais a criatividade e estratégias humanas, né? A gente não pode delegar a criatividade, o pensamento crítico para a máquina. Então, como é que a gente estrutura um time centauro que tenham máquinas e pessoas juntas, usando cada vez mais essa capacidade analítica da IA, mas usando a criatividade e a estratégia humana? Então, esse é o contexto. Mas como que a gente consegue ser relevante nessa geração de transição? Como é que a gente faz isso do ponto de vista de desenvolvimento de pessoas, do ponto de vista de desenvolvimento de liderança? Eu gosto muito do Gary Bowles, que é o nosso chair de futuro do trabalho da Singularity. E o Gary, ele fala um negócio que eu acredito muito, que ele fala o seguinte, que as regras do trabalho sempre mudaram, né, mas o ritmo e a escala da mudança que aceleraram. Então, se acelerou, como é que a gente acelera junto
com esse bonde, né? E ele tem uma tríade, uma forma de olhar, um framework que eu gosto, que é para a gente entender o futuro do trabalho, que ele demanda novas habilidades, né, mentalidades e ferramentas. Muitas das vezes a gente pensa nos nossos programas de desenvolvimento e na nossa carreira focado apenas nas habilidades, né? A gente tem que começar a olhar para habilidade, mentalidade e ferramenta. Mas quais habilidades, que mentalidade, quais ferramentas são essas, né? O aprendizado como mentalidade, ele é fundamental para a gente navegar e se adaptar a esses momentos de mudança. Eu costumo dizer que a gente precisa se tornar lifelong learning, né, para o resto da vida, né, aprendiz para a vida toda, porque senão o título dessa palestra, né, aprender ou perecer, se a gente não aprender, nós vamos perecer, a gente vai ficar para trás nessas mudanças todas organizacionais e de sociedade. Então, a gente precisa ser um aprendiz adaptável para a vida toda. E, para isso, né, o World Economic Forum, a cada 2 anos, ele lança uma lista de competência, que muda uma vez ou outra de lugar uma competência ou outra, mas sempre ali com um mix entre soft e hard skills. E a última, que foi a de 2025, traz aqui algumas dicas, né, de quais habilidades são importantes hoje, que é pensamento analítico, empatia, liderança e influência social, isso tudo vai mudando. Mas, para mim, a competência número 0, né, deveria ser de qualquer lista, independente, o que eu chamo de learnability, né, que é a habilidade de aprender. Essa é a habilidade número 0. Não adianta você e buscar aprender novas competências se você não sabe o teu padrão de aprendizagem, o aprender a aprender, né? Como eu aprendo? E hoje em dia existem muitas formas de aprender e desenvolver, né, os times. E eu acho que essa estratégia de educação ela tem que ser pensada antes da estratégia de automatização, né? A gente às vezes quer automatizar, quer criar agentes autônomos, mas a gente não pensa na estratégia de educação para preparar pessoas para isso, né? Porque o nosso modelo de aprendizagem ele é linear, né? Ele não é um modelo de aprendizagem exponencial. Então, como que a gente consegue acompanhar essa mudança? Tem uma mudança de paradigma muito grande, pessoal, que antes a gente tinha um olhar para o líder como aquele que sabia de tudo, né? A gente se posicionava como especialista, a pessoa que tinha as respostas, que é o eu sei de tudo, eu sei do processo. Hoje a gente vai para um caminho que não é o líder que sabe de tudo que está em vantagem, é o líder que tem um posicionamento que ele aprende de tudo. Eu escrevi um artigo recente que fala sobre o CEO aprendiz, né, e é muito sobre isso, como a gente se coloca nesse lugar de, mesmo eu sendo CEO, mesmo eu sendo o principal executivo de uma organização, como eu me coloco no lugar de ser uma pessoa que estou disposta a aprender de tudo e não um lugar de que eu sei de tudo. Não dá para saber de tudo num mundo que muitas coisas são inéditas. Então, a gente precisa ter essa postura e essa mentalidade do aprender de tudo. E aí, voltando ao Gary Bowles, né, eu trago aqui para vocês uma metodologia da gente entender quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver, como uma engrenagem. A gente estava acostumado, no mundo linear, a olhar para a habilidade do saber, né? Você fazia uma faculdade de Direito, você dominava aquele conteúdo, aquela habilidade, e você seguia a carreira o resto da vida sem precisar se reciclar tanto, mas sempre focado ali na carreira do direito, por exemplo. Só que, hoje em dia, não adianta a gente ficar só na habilidade do saber. Óbvio que o saber é importante, mas tem um lugar do self e do flex que eu queria chamar a atenção aqui. Quais são as habilidades self? Né, a habilidade self é aquilo que você faz a sua gestão interna, né? Como você se autorregula, como você se comunica, como você lida com frustração, como você lida com adaptação, como você lida com mudança. Então, isso é muito importante, essa regulação emocional e a forma como a gente lida, né, com a gente mesmo e o autoconhecimento para lidar com as mudanças bruscas que o mercado de trabalho vem nos trazendo, nos desafiando. E as habilidades flex são aquelas que a gente aprende por demanda, por necessidade. Então, por exemplo, surgiu um ChatGPT, né? Vamos aprender a usar o ChatGPT. Surgiu uma nova IA, vamos aprender uma nova IA. Vamos deixar de aprender, vamos desaprender uma tecnologia que já não faz mais sentido usar. Vamos deixar de usar uma certa ferramenta que agora
foi ultrapassada por outra. Então, é essa abertura para aprender ferramentas e aprender outras habilidades necessárias naquele momento, naquele contexto. Então, quando a gente olha para uma estratégia de educação, seja uma estratégia do líder em si ou uma estratégia do desenvolvimento de um time, não adianta, pessoal, a gente olhar só para a habilidade do saber. A estratégia, né, de educar antes de automatizar, ela tem que vir também pelas habilidades do self e habilidades flex. Se a gente continua só no saber, nós vamos perecer, né? A gente vai perder o bonde. Então, essa estratégia de toda vez que olharmos para o desenvolvimento da carreira das pessoas ou nossas mesmas, é o seguinte: o que eu preciso aprender dentro do saber que faz sentido no mundo hoje? Onde eu preciso melhorar no self? O que eu preciso aprender ou desaprender dentro de habilidades flex? São as perguntas que vão orientar essa mudança, porque é muito fácil falar que a gente precisa se adaptar à mudança e todos virarmos AI first, né? Líderes AI first. Mas como a gente faz essa mudança? Que é uma mudança interna, uma mudança de comportamento e uma mudança de como você aprende no final do dia. O Gary ele traz 4 habilidades que ele chama de PACE, né, que é resolução de problemas, adaptabilidade, criatividade e empatia, que, independente dessas mudanças de listas de comportamentos e habilidades, ele entende que são as 4 que estão sempre por aí. Realmente, a gente vê em estudos que, provavelmente, essas 4 habilidades elas não vão sair de moda tão cedo. Bom, e aqui, mais um conceito para a gente entender dessa liderança sistêmica, a gente tem o profissional T-shaped, né? Não sei quem já ouviu falar no profissional T, mas é um dos profissionais que, uma vez eu estava no Vale do Silício com um recrutador, né, de executivos de empresas de tecnologia, ele me falou que a parte mais difícil, né, é conseguir encontrar profissionais T-shaped, que são os profissionais que têm uma profundidade daquelas habilidades do saber que nós falamos, mas que, ao mesmo tempo, têm o que a gente chama de skill range, né, uma camada, várias habilidades que se conectam com pontos não óbvios. Então, quando a gente falou do saber, do self, do flex, ele está aqui nesse skill range. Então, você tem uma profundidade, mas você consegue conectar outras habilidades. Então, antigamente, era muito normal um bom profissional ser um profissional especialista. Aquele profissional que seria um I, né, que você tem uma expertise muito aprofundada, e isso já bastava para a gente conseguir navegar na complexidade do mundo naquela época. Hoje, né, no futuro do trabalho, a gente precisa conectar com outras habilidades. Então, muda a forma como, inclusive, a gente vê o profissional. Então, a amplitude, né, ela é a nova profundidade. Essa amplitude de conhecimento, do que eu gosto de chamar de repertório elástico, ela faz muito sentido. E o Ian B. Craft, que é um outro parceiro nosso aqui na Singularity, e um dos principais nomes, um dos principais futuristas do mundo, ele gosta de chamar isso de generalista criativo, né, que nós estamos na era do profissional generalista criativo, não é mais o especialista, mas uma pessoa que consegue conectar os saberes. E aí me vem aqui, né, o fundador da NVIDIA, depois eu deixo esse vídeo aqui para vocês, mas tem uma passagem dele que me inspira muito, que ele fala, que ele está num grande fórum sobre educação do futuro, e perguntam para ele, né, como é que essa questão da validade das habilidades, das competências e tudo mais. E ele traz de que, antigamente, há poucos anos atrás, nesse mesmo fórum, ele diria que, se fosse dar uma dica para os seus filhos, para a sua carreira, é que você deveria aprender a programar, né? Todo mundo ia colocar os filhos na aula de programação, ia aprender, ia contratar programador. E que hoje isso já não é válido mais. Então, porque hoje a linguagem de programação com IA, ela é humana, né? Qualquer um programa hoje com IA. Então, a validade das competências e das habilidades, elas estão cada vez menores. Como que a gente consegue trabalhar, né, nas organizações, nos times, com habilidades que são mais perecíveis e outras que a gente entende que vão né, se estender por mais tempo. Então, essa questão da linguagem ser humana, ele traz, né, no final da fala dele, ele fala o seguinte, que a forma de fazer isso, né, é a estratégia de educação corporativa, que é olhar para o que ele chama de upskilling, né, a gente chama em educação de upskilling e reskilling.
Isso que antes era uma visão só dos profissionais de desenvolvimento humano, passa a ser uma agenda de CEO, uma agenda executiva. Porque se você não tem uma estratégia de educação, de desenvolvimento da liderança, desenvolvimento dos colaboradores, antes de uma estratégia de IA, antes de uma estratégia de transformação digital, isso não tem validade. Então, o upskilling e o reskilling, basicamente, o que é? Quando você pensa em galgar um novo passo na carreira, né, ocupar uma nova posição, você tem que desenvolver algumas habilidades, competências para estar naquele lugar. Isso é upskilling. Quando eu preciso, minha profissão foi substituída totalmente pela IA. Eu preciso fazer um reskilling, né? É uma reciclagem total, aprender novas habilidades, novas competências, ter uma nova carreira, né? Uma nova forma de estar no mundo. Não é um novo emprego, mas uma nova carreira. O Yuval Harari, que é um grande pensador, né, da atualidade, ele fala que nos próximos 10 anos a gente vai começar a ver profissionais que vão ter até 10 carreiras diferentes ao longo da vida. Não são 10 empregos, são 10 carreiras. Então, por isso, a gente precisa de uma estratégia de reskilling. E aí eu queria trazer para vocês um pouco de um resumo de como que a gente pode se preparar para essas carreiras não lineares. Primeiro, o conceito de skill flux, né, que é a ideia que, no lugar de um caminho linear de carreira, de fixo, a gente vai se preparar para diversas trajetórias, que é essa ideia de cada vez mais usar o reskilling para isso. Tem um conceito também, quando a gente fala de futuro do trabalho, dos polímatas. O que são polímatas? Né? São pessoas que podem desenvolver em diversas áreas e saber conectar esses pontos complexos, nessa visão sistêmica. Então, é uma era de skill flux, né, que a gente consegue se preparar para diversas trajetórias, profissionais polímatas, um trabalho diversificado, cada vez mais a gente vê um aumento da pejotização, né, das pessoas que têm portfólios e não empregos. Né, a gente tem trabalhado cada vez mais com portfólio, projetos múltiplos, ao invés de um único emprego. Isso é uma tendência, e é uma tendência que a gente, né, enquanto executivo, enquanto liderança, tem que olhar para essas formas de contratação, como que a gente consegue estruturar e cada vez mais trabalhar com esse trabalho diversificado, e usar a IA, né, como um apoio para aprender novas tarefas. Isso eu acho muito interessante, eu trouxe até uma dica aqui, de como que, às vezes, com coisas simples, a gente pode usar a IA para isso. Então, uma das formas, eu publiquei isso há um tempo atrás e fez bastante sucesso, muita gente tem testado e tem me dado feedback que funciona, é um negócio simples, mas que ajuda no desenvolvimento da liderança com essa mentalidade para a IA, é o seguinte: usar a IA como uma ferramenta mesmo para desenvolver suas habilidades. Então, você entra no ChatGPT, por exemplo, na IA da sua preferência, e você vai digitar lá uma coisa, todos os dias, usar como um diário. Você digita uma coisa que você aprendeu, uma coisa que você é grato e algo que você conquistou. Depois de 3 meses, volta lá para a tua IA e pergunta para ela, né, o que você aprende com mais facilidade, o que você se destaca, né, e como que você pode se desenvolver, o que você ainda pode se desenvolver. Então, usar a IA, eu falo que é o fim dos coaches, né? É usar a IA como um apoio para o seu desenvolvimento e trazer dados, porque o próprio Harari fala, né, que daqui a pouco a IA vai saber mais de você sobre você mesmo, né? Vai ter mais dados do que você tem sobre a sua vida, sobre você. Então, uma forma da gente se preparar para isso é autoconhecimento, é a gente se conhecer cada vez mais para conseguir trabalhar essas competências, habilidades e desenvolvimento. E uma forma de fazer isso é com a própria IA, né? A gente usar os nossos dados a favor do desenvolvimento e desse lifelong learning. Então, aqui, pessoal, espero que eu tenha trazido um pouquinho de insights de como que a gente pode não temer a mudança da inteligência artificial, mas ser um líder AI first não é ser um líder de tecnologia, né? É ser um líder da sua área, com toda a humanização possível, mas que utiliza a inteligência artificial de uma forma estratégica, de uma forma consciente, e que você desenvolva outras habilidades e competências que são necessárias nesse movimento em conjunto, né, em colaboração com a inteligência artificial. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então, é sobre humanos e máquinas, e eu gostaria de deixar aqui, né, a minha vontade de que cada vez mais a gente busque
esses conhecimentos, um repertório elástico, uma forma de olhar para o mundo da IA como uma oportunidade e não como uma ameaça. E tudo isso que nós falamos depende de educação, de colaboração, de mindset, de aprendizado contínuo, né? Então, afinal, não existe especialista em coisa inédita. Se alguém falar que é super especialista, que tem todas as respostas do mundo da IA, desconfie, porque não tem especialista em coisa inédita, a gente está aqui para aprender e para colaborar. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje.